Bom, fatos e histórias, ou histórias e fatos. Altinho, que é uma cidade que presencia e vivencia grandes nomes em todos os âmbitos e em todos os quadrantes. Por que não dizer que em todas as gamas da sociedade, nós sabemos que Altinho sempre tem alguém que eleva o nome deste município, desta cidade, bem mais longe. Uma cidade que tem grandes nomes, grandes personagens. E dentre esses personagens, nós temos a honra e o prazer de convidar para essa entrevista de hoje nada mais, nada menos do que o menino, o amigo, o garoto, o rapaz, o cidadão e hoje o escritor da cidade de Altinho, Antônio Ayrton de Barros. Essa pessoa que foi estudante, nunca foi jogador de futebol, mas era um mero ou assíduo torcedor. E assim sendo, migrou mais para o lado do estudo. Se formou, foi professor, ou ainda é professor, continua lecionando e, obviamente, com um livro contando a história numa grande narrativa, numa interpretação fantástica a respeito de tudo que ele viu com seus olhos a respeito do conhecimento da cidade de Altinho. E isso envaidece não só a ele, mas envaidece a todos que ele citou no livro, porque faz parte e ficará imortalizado. Antônio Ayrton de Barros, meu muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente conversar nessa palestra de hoje. Boa tarde, Petronildo. Boa tarde a todos e a todas que nesse momento, estão nos assistindo. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra, é uma satisfação muito grande, ter essa oportunidade de conversar com você, conversar com os ouvintes, seguidores, e conversar com todo o público e falar um pouco a respeito da minha trajetória, inclusive a respeito da minha mais recente obra publicada. Foi publicada em janeiro de 2021 e lançada em 2022, que é o livro Um Olhar Singular sobre Altinho, no qual é um livro de memórias, de relatos, e estão inseridos personalidades de Altinho, personagens de Altinho, fatos históricos, lugares e algumas localidades da zona rural, contando toda a história, desde as primeiras famílias, e também eu trato de pessoas populares da nossa cidade, e como você bem disse, essa obra, Um Olhar Singular sobre Altinho, é o meu olhar sobre Altinho, é o meu olhar sobre as coisas de Altinho. Agora, Antônio Ayrton de Barros, eu fico muito à vontade para falar com você, porque nós nos conhecemos de infância e para muitos o que eu vou dizer agora pode até parecer estranho, mas aí eu vou dizer Antônio de Maria Bem-vinda, aí eu vou dizer de onde surgiu essa ideia, porque como conheço sua família, seu pai era um comerciante, sua mãe uma comerciante, de onde surgiu essa ideia de escrever um livro e ser professor? Veja bem, é uma longa história, mas assim, a miúdo, assim, em resumo, eu posso dizer aos telespectadores e ouvintes o seguinte: a minha mãe foi uma pessoa pobre, uma pessoa muito sofrida, nós fomos uma família pobre e naquela época é assim, só tinha dois caminhos, trabalhar ou estudar, Então minha mãe optou em trabalhar e de não deixar que a gente trabalhasse. Ela optou em trabalhar e fazer o possível para que nós pudéssemos estudar. E assim foi feito. Ela empreendeu na cabeça dela esse projeto de vida para nós
né? E levou até o final, fez de tudo, lutou e conseguiu formar cada um dos seus filhos, né? Nós que fomos, eu costumo dizer, nós somos trigêmeos, né? Mas teve a quarta, Valderez, mas eu e uma placenta só foram 3, eu, José Edson e outro chamado Emanuel Nazareno, que todos estão falecidos, só a minha irmã Valderez que está viva, né? E aí eu consegui me formar também, me formei, né? Me tornei professor, sou professor graduado em História, com especialização no ensino de História, e sempre escrever foi um hábito que, né, primeiro acho que eu costumo dizer que foi um dom que Deus me deu, porque eu escrevo, você, né, é testemunha disso, porque é meu amigo de infância, fizemos parte da primeira edição do Jornal Mista, de Altinho, né, nós éramos, né, daquela equipe, e eu sempre, desde rapaz, na minha adolescência, eu já escrevia, né, e a respeito de relatos sobre as coisas de Altinho, histórias e histórias, sobre fatos e personalidades de Altinho, personagens de Altinho, eu comecei a escrever já na minha época de rapaz, basicamente na década de 80. E fui guardando esses escritos, né, a maioria que tem aí no livro, muitos foram editados, foram reorganizados, reescritos, e eu não parei mais. Você começa a escrever aqui, e eu tive observando a partir do sumário, você começa a fazer um relato e mostrar Altinho como aquele velho adágio que diz, de ponta cabeça. Mas o que faltou colocar no livro? Essa é uma boa pergunta, porque a pergunta que sempre se diz, sempre se faz, quando alguém me encontra nas entrevistas que dou, nas conversas que tenho, né? É assim, as pessoas perguntam, não é que perguntam, diz assim, Antônio Ayrton, olha, tá o relato, tá uma maravilha, mas você esqueceu do fulano, ou você esqueceu disso ou daquilo. Aí eu digo, a única resposta que eu tenho para dar, inclusive numa apresentação que tivemos agora lá na Maria do Socorro, na formação de professores, o secretário de Educação, doutor Ricardo Rodrigues, foi muito feliz quando disse assim, aquilo que eu já sempre pensava, o livro ele tem um limite. Não cabe todas as coisas, não cabe todo mundo, né? Então, mas eu digo, tem um assunto que você gostaria de ter colocado, mas infelizmente, por um relapso, esse assunto não entrou. Tem, com certeza, e pessoas também, nome de pessoas que na hora não foi possível lembrar, né? Aí depois, com os dias, passando o tempo, aí vem vindo para as reminiscências vão voltando, aí, mas é aquela coisa. Aí o livro já está na edição, já entrou na impressão, não tem mais como voltar atrás. Como voltar. Aí aquela coisa, nem tira, nem coloca, nem tira. Agora, Antônio Ayrton, dentre tantos fatos e histórias que você relata nesse livro, com muita sabedoria, muito equilíbrio, inclusive, quando sairá a segunda edição? Veja bem, é outra pergunta que tenho ouvido por onde ando, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte, eu preciso viver, né? Porque é um trabalho muito árduo. Essa obra aí de 358 páginas, ela tem 358 páginas como se tivesse 358 anos, costumo dizer, porque assim, desde a década de 80, como eu acabei de dizer, né? E que eu venho escrevendo, olhando informações, entrevistas, conversando com pessoas que agora já não estão mais no nosso convívio, infelizmente, né? Pessoas que ainda estão vivas, né? Colhendo aqueles relatos e editando, reformulando, e noites de sono, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã dormindo. Então é muito cansativo, debilita, entendeu? E depois uma coisa que me choca muito dentro do meu intelectual, que eu sempre dizia isso quando eu estava lá em São Paulo, me maldizia inclusive. A arte de escrever é uma arte muito solitária. Você está muito sozinho. A solidão é uma companheira ingrata. Ela é necessária e ao mesmo tempo ingrata. Obrigado pelo complemento, entendeu? Então a companheira maior do escritor, dentro da minha ótica, é a solidão. É muito solitário você escrever, entendeu? Aí depois que está no papel, aí você chama A, chama B, faz conversa, dialoga, isso aqui tá bom, pede uma opinião, mas em si, né, você tirar da memória as lembranças, as reminiscências, isso
muito cansativo e tira muitas noites de sono. Então, eu tenho material, digamos assim, para escrever ou para publicar outra obra, não completo, mas tenho muita coisa guardada. Eu ouço muitas pessoas, sou uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, de mim mesmo, desde nascença, de conversar com os mais velhos, e não podia ser diferente, né? Porque se não fossem os mais velhos, nós não conheceríamos as coisas novas. Não tínhamos memória. Nem tinha memória, não é isso? Então, mas não sei se vai ser possível. Mas se depois de um bom descanso, de 1 ano ou 2 de descanso, e outra coisa, eu não acredito que ela tem que ser assim, instantânea, um segundo livro, entendeu? O terceiro livro é uma coisa que requer tempo, espaço de tempo, inclusive. Deixar uma certa estabilidade. Para depois muito bem, pensar no outro. Isso. Agora, voltando para o escritor, para o professor, para o amigo, para o jovem, para o rapaz, para o menino, para o cidadão Antônio Ayrton de Barros. Fica aqui para os nossos ouvintes e, obviamente, telespectadores, quem é o escritor Antônio Ayrton? Falar de mim mesmo é complicado, me autodefinir não é fácil. Mas assim, você usou assim há pouco tempo aí, não é que usou, você disse uma frase assim, Maria de Bem-vinda. Eu costumo dizer assim, eu sou Antônio de Maria de Bem-vinda. Dentro do comum, sabe, do senso comum, dentro do povão, da popularidade, somente dentro da cidade de Altinho. As pessoas me conhecem assim desde a minha infância. Primeiro assim, por que Maria de Bem-vinda? O nome da minha mãe, que também está na obra, né, é Maria Campeiro de Barros. Mas ela morreu, né, e ainda hoje é falada, conhecida e lembrada como Maria de Bem-vinda. Porque a mãe dela, a minha avó, o nome da minha avó era Bem-vinda, eu acho um nome por excelência de bonito, Bem-vinda Augusta de Carvalho. Bem-vinda. Que morava por trás do Fomento. Isso. Onde seu pai trabalhou por anos. Então, Maria de Bem-vinda era por isso, porque era filha de Bem-vinda. Aí eu sou filho de quem? De Maria, de quem? De Bem-vinda. Aí me chamam hoje tem pessoas que me chamam de Tonho de Maria de Bem-vinda. Mas meu nome é Antônio Ayrton de Barros, né? Eu me acho uma pessoa, sempre me achei uma pessoa simples, acho que sou modesto. As pessoas dizem que me admiram porque me acham uma pessoa muito comum assim. Às vezes me questionam, Antônio, por que você fica conversando assim, tal canto com água? Outro dia me encontraram eu conversando, porque eu trato de lá e do andarilho, com um andarilho. Eu gosto de conversar com um pedinte que está ali, pedinte de esmola, eu me sento ali, eu gosto de observar. Mas também converso com autoridade, visito pessoas importantes. Mas em síntese eu sou essa pessoa, eu sou dessa maneira. Entendeu? Eu gosto de conviver com as pessoas simples, com as pessoas populares, e que essas pessoas têm conhecimento para dar. O que Antônio Ayrton de Barros espera da próxima juventude? Eu vou te dizer, me permita me fazer uma ponte aí com a obra que eu lancei, Um Olhar Singular sobre Altinho, que me lembrou bem agora. Não estava nem no escrito da minha memória, digamos assim. Certa vez eu conversando com você, o conheceu muito bem, uma grande figura de Altinho, de uma educação requintadíssima, Antônio Benevides. Seu Antônio Benevides, conhecido por Antônio da Farmácia, esposo de Dona Lola, né, que morava ao lado eu com 100 anos de idade, 100 alguns dias. Ao lado da igreja. Isso. Eu fui fazendo uma pergunta a ele sobre, dentro dessa linha, que ele achava, ele se sentiu maravilhado, muita vontade para dizer o que achava da juventude. Ele disse que tinha perspectiva, boas perspectivas, e acreditava na juventude, nessa juventude que aí está. E eu fiquei pensativo, né, naquilo que ele dizia a mim, e hoje eu penso assim também. Eu acho que a nossa juventude, essa juventude nova que aí está, é uma juventude boa, né, que pode ter boas perspectivas, agora que precisa, o que essa juventude precisa, não sei se você vai concordar comigo, precisa de políticas públicas que favoreçam o seu modo de vida, que invistam, né? Porque o jovem, ele tá, a maioria dos jovens estão assim, sem saber para onde ir, digamos. Vulneráveis.
Então é preciso políticas públicas que tratem de arte, de cultura. Vem cá, o que é que você sabe fazer? Vamos ensinar você a fazer isso, aquilo, outro. Né? Ele pode ser um cantor, ele pode ser um bom jogador, ele pode ser até mesmo se tornar um político, porque políticas públicas que ensinem os jovens a serem políticos, porque a política do Brasil, a política de Pernambuco, a política do Brasil em si, nacional, precisa de mentalidade de jovens. Mas para isso é necessário que invista na mentalidade dos jovens. Protejam, dando conhecimento, dando sabedoria. E como você me falou, investindo nos jovens. Antônio Ayrton de Barros, eu fico muito feliz em poder fazer essa entrevista contigo. E quero deixar claro que existem coisas que eu concordo e outras que não. Porém, quem está para responder é você. É você. O que significa Altinho para você? Olha, veja bem, eu recebi muita crítica de pessoas da minha família, inclusive uma pessoa que disse assim que você está trocando tal coisa por Altinho, você está trocando uma pessoa por Altinho, porque eu não consigo ficar muito tempo distante de Altinho. Eu tenho um amor por essa terra muito imensurável, um amor por essa terra imensurável. E até, de certo modo, inexplicável, porque não sei como se explica isso. Altinho me deu, literalmente falando, o que comer, né? Foi aqui que eu estudei, nasci, me formei, né? Estudei, me formei, me tornei, né, uma pessoa de uma certa expressão dentro da comunidade, graças a Deus, com esforço, dedicação e honestidade, né? E eu gosto desse lugar, sinto o cheiro desse lugar, o cheiro da terra, porque aqui tem as minhas raízes. É impossível eu me esquecer da sua família, de Procópio, como eu bem disse outro dia, talvez outro dia comentando com vocês, esquecer da sua mãe, esquecer das raízes da minha família, dos meus amigos, pessoas, né, que eu gostava, que amava, que não estão mais aqui, mas que eram de Altinho. Enfim, eu amo essa terra. Aonde eu estiver, aonde eu vou, eu levo Altinho dentro de mim. E ela me inspira, Altinho é um lugar que me inspira. Uma mágoa. Eu acho assim, eu não tenho mágoa propriamente de Altinho. Agora, Altinho às vezes, em algum momento, foi ingrato. Como foi ingrato com outros filhos. Altinho tem uma certa ingratidão com os filhos de Altinho, literalmente falando, eu acho. Altinho deveria ver melhor os seus altinenses, as suas coisas, né? O grande doutor Amoacir Almena escrevia dizendo assim: Altinho, uma frase que eu não esqueço dele, Altinho tem um passado áureo. Eu complemento, Altinho tem um passado áureo, tem pessoas também áureas, de grande valor, e às vezes são esquecidas. Assim, Altinho, para não ser tangível a A, B ou C como pessoa, eu digo Altinho dentro de um contexto. Mas aí Altinho se sinta representado pelas pessoas, pelos políticos, exato. E etc., pelas pessoas influentes. Antônio Ayrton de Barros. Não quiseram lançar um olhar, né, mais bondoso, digamos assim, para os merecedores. Para os merecedores. Mas Antônio Ayrton de Barros, eu estou fazendo um trocadilho aqui com você, de perguntas. Um amor na sua vida. Olha, eu tenho dois grandes amores na minha vida, que são meus filhos. Agora, em relação à parte, né, feminina, né? Não, eu falei um amor. Não sei se feminino, não. Tem a pessoa que está aí na minha obra, que eu trato aí na dedicatória como um grande amor da minha vida. Tem essa pessoa aí, né, e não vai deixar de ser nunca. Acredito que não. Né? Então tá aí. Não vai citar nomes? Está no livro. Quem quiser que leia. Quem quiser que leia, né? Essa obra está à venda em qualquer biblioteca, livraria, como é que? Veja bem, para se adquirir esse livro, como é que se faz? Eu te agradeço pela oportunidade, por me oportunizar a dizer isso, é importante. A obra Um Olhar Singular sobre Altinho, você pode adquirir comigo mesmo, quem está vendendo sou eu mesmo, na minha residência. Se for de Altinho, me procura lá no meu endereço, que é na rua João da Silva Torres Filho, número 30. Pode pagar
cartão, Pix, se tiver distante, como eu tenho enviado para São Paulo, Salvador, Minas Gerais, pessoas pedem, então eu pago por Pix. E o único lugar que pode encontrar fora da minha residência é aqui no Memorial. Memorial Altinense Apolônio Salles, né? Que era a delegacia, a antiga cadeia pública construída em 1911. Agora você vai colocar esse livro, pretende colocar em alguma livraria? Por enquanto, talvez não seja possível, só se houvesse o caso de uma segunda edição. Porque tem poucas unidades, né? E tem na livraria dos municípios ficou um porque foi pedido, né? Foi um pedido que foi feito e tal, eu enviei para lá. Mas caso não haja, comprar, não. Caso não haja como a pessoa comprar, pode ligar para você através do Zap. Se quiser dar o número, pode dar. Não, pode. Eu te agradeço. O número é 81 999 76 1544. Repita. Repetindo, 81 999 76 1544. Eu quero de antemão agradecer a nossa cinegrafista Andréia e, obviamente, agradecer a gentileza desse amigo, eu vou chamar de amigo, colega, irmão, parceiro, professor, fomos alunos juntos, né? Estudamos juntos ainda, estudamos juntos. Comercial. Colégio Comercial de Altinho na época. Né? Depois dirigimos carrinho de madeira, puxado pelo cordão. E dentre outras coisas, né? Fizemos discoteca sem sucesso no início. Dentre outras coisas, Antônio Ayrton de Barros, qual a mensagem que você deixa em nosso canal para as pessoas que pretendem ou têm o sonho de escrever um livro? Esses dias da semana, eu conversando com o professor Alberto da Hora, você conhece muito bem, Alberto, né? Dizendo, professor, eu quero depois marcar com o senhor para a gente conversar com os alunos a respeito da sua obra, etc. Então, eu dizia a ele, Alberto, eu agradeço muito a você, inclusive eu acho uma boa ideia e acato a sua ideia, porque eu, quando lancei essa obra, eu também tenho isso em mente, e não tenho, de que os estudantes, né, me tomem, literalmente falando, como exemplo, como paradigma, inclusive para melhor. Como assim? Que a partir disso aí, desse trabalho, se vejam em mim e procurem fazer, quando se formarem, obviamente, né? Até mesmo na escola, tem escola por aí que os alunos publicam junto com professores, entendeu? Então que eles me tomem como exemplo e que no futuro, quando se formarem, tal, sendo professor ou não, ou sendo advogado, seja lá o que for, a profissão que abraçar, que procure escrever, né? Que procure registrar, fazer registro das personalidades, das pessoas, dos fatos, que seja dessa cidade, que seja de outra, mas que seja um escritor, e vale a pena. Olha, meus amigos, eu quero agradecer, repito, ao Antônio Ayrton de Barros por nos atender a solicitação para a gente conversar a respeito desta obra tão valiosa, a respeito da nossa terra, um olhar singular sobre Altinho. E quero deixar claro, está aqui a grande obra, e quero deixar claro o seguinte: mesmo que você seja de outra cidade, de outros municípios, você tome isso aqui como exemplo, leia, adquira esse livro, para você tomar ele como exemplo de sabedoria, de criatividade, de interação. Esse é um exemplo de um rapaz que foi menino, guerreiro, pobre, mas que chegou ao ápice da literatura escrevendo o seu livro, contando um fato, narrando uma história. Isso é que é progresso pessoal. Não existe riqueza maior do que você ter um sonho realizado, é plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. E isso Antônio Ayrton de Barros já fez. Muito obrigado, amigo. Eu que te agradeço. A todos uma boa tarde e precisando estou ao seu dispor. Vou solicitar aqui ao escritor Antônio Ayrton de Barros para que ele leia o recite, alguma estrofe do seu livro, para que nós possamos assim
deleitar os nossos ouvidos com a leitura do próprio. Obrigado. Assim, tem dentre vários que tem aqui, tem um relato que eu sempre comento na minha fala por onde ando e que eu gosto muito, dentre os que tem, né? Eu gosto de todos, mas é um relato de Hernando Cavalcante, que foi um grande farmacêutico daqui de Altinho, pai de Dalma e da doutora Desaelma, que ele relata Altinho de antigamente, no meu olhar, de uma forma poética. E ele começa dizendo assim, olha, quando eu digo assim, eis portanto o relato de Hernando Cavalcante, ele começa dizendo assim, abre aspas, no meio de elevações encadeadas, formando um grande cinto de montanhas, está a cidade de Altinho, e centro do município de mesmo nome, completando a beleza destas terras cortadas pelo rio Una e um berço do rio Taquara. Então, a beleza de Altinho, a formosura de Altinho, ao olhar de Hernando Cavalcante, começa a partir daí, das suas serras, das montanhas, né? E do riacho de Taquara e do famoso rio Una, né? Então, eu acho essa parte, esse início, né, do relato de Hernando Cavalcante muito interessante, muito bonito, né? E é como eu te disse, ele retrata Altinho de forma poética. É um relato que você vai gostar, muito bonito, entendeu? Relato histórico, inclusive. Trata de Altinho de antigamente, desde a sua formação, desde a época de José Vieira de Melo, né, aquele português que aqui chegou, aquela história que a gente tem sempre repassado, que eu conto aqui um pouquinho dela, né, que doou meia légua de terra dividida em lote, 20 novilhas, mais um boi, mais ou menos isso, né, para a construção da capela que você passou por ali e viu, né, capela de Nossa Senhora do Rosário, e aquela capela, né, foi construída e os fiéis foram se aglomerando, vindo de Garanhuns e de outros lugares, e foram gostando da água do Taquara, digo eu com minhas palavras, né? Foi gostando do lugar e se aglomerando, e Altinho foi surgindo a partir dali, foi crescendo, a igrejinha se tornou-se pequena, a capelinha, foi necessário construir o que é hoje a matriz de Nossa Senhora do Ó. E a capelinha tinha o mesmo nome, de Capela de Nossa Senhora do Ó, no início da formação de Altinho. Com a construção dessa matriz, aí ela recebeu o nome de Capela do Rosário, Nossa Senhora do Rosário. E a do Ó ficou com a igreja matriz. E por aí vai. Isso e muito mais. Tem um relato muito bonito aqui que trata dos locutores de Altinho e região, inclusive você. Aí eu peguei como gancho um movimento que a Edgar Santos fez aí, né? Fiz todo o relato de todos os locutores, Ayrton Lira, o locutor de Ilamar Santos, né? Alves, etc. Marcos Moura de Caruaru. Aí, só como uma deixa para entrar na sua história, porque eu literalmente lhe homenageei, porque você foi um amigo de infância e me deu vontade, me deu inspiração. Aí eu tenho um relato dentro desse contexto e entra um relato sobre a sua pessoa. Eu estava na divisa do Brasil com a Venezuela, e uma pessoa me perguntou, você é de onde? E eu simplesmente disse, nem sou do alto, nem sou do baixo. Eu sou do meio termo. Eu sou de Altinho. Muito bom. Muito obrigado. Curtam, assistam. Dê um like lá no nosso canal e digite lá no sininho. Não tenha vergonha de fazer isso. Eu fico grato. Obrigado a Andréia, nossa cinegrafista, e a todos que estão assistindo. Muito obrigado, até lá.